Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Nem dormi direito essa noite. Frio na barriga, né? Toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer a palavra de Deus para a igreja, né? A gente sabe da responsabilidade e do temor, né, que a gente tem. E ruim seria se a gente não sentisse nada disso, né? Então significa que nós estamos no caminho certo e nós temos reverência ao nosso Deus. Amém? Fiquei muito feliz pela oportunidade, mais uma vez, pela confiança aí do pastor. E ainda mais, quando a Amanda abriu o culto e foi falando sobre o amor de Deus, a confiança, que a graça dele nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas limitações. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Aleluia! Glória a Deus! Nós estávamos orando aqui na quinta-feira, né? E a gente compartilhou essa palavra no momento da oração. E Deus permitiu que nós trouxemos essa palavra aqui nesta manhã. Amém? Creio que vai falar muito forte aos nossos corações. Aleluia! Diz assim a palavra: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora não fizer com a tua vida o que você fez com a deles, né, os profetas. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse-lhe: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor ali junto à cabeça e havia pão assado sobre as brasas quentes e uma jarra de água, ou uma botija de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Amém? Nós podemos dizer que nós conhecemos muito e conhecemos pouco acerca da dor, acerca do sofrimento, acerca dos processos que a vida nos coloca, das situações e dos desafios que são impostos todos os dias. Nós podemos dizer que conhecemos muito acerca da aprovação e que também não conhecemos nada quando conversamos e compartilhamos com alguns irmãos acerca do momento que nós estamos vivendo. A nossa vida, ela é feita de ciclos ou estações. Existe um começo, um meio, um fim. Existem momentos em que Deus nos abençoa muito e o vento sopra ao nosso favor e tudo que nós nos colocamos para fazer dá certo. Tudo prospera, tudo que nós tocamos, Deus abençoa.
Mas existem momentos em que nada dá certo. Verdade. Aonde nós fazemos um esforço tremendo para que as coisas aconteçam na nossa vida, né? Isso é entender o ciclo da vida ou as estações que nós estamos passando. Se nós abrirmos aqui uma oportunidade para cada um de vocês falarem, vocês vão ter muitas coisas para falar acerca de momentos felizes, momentos tristes, momentos onde você se sentiu muito amado, muito abençoado, muito acolhido por Deus, e momentos que você sentiu que você estava só e que Deus não olhava mais para você. Eu posso dizer que eu vivi muitos momentos também, né? E quando estava meditando nessa palavra, o Senhor me lembrou de uma retrospectiva na minha vida, em poucos segundos, de momentos que marcaram a minha vida, momentos felizes e momentos tristes. Lembro de um momento difícil que foi a prisão do meu irmão Alex, o mais novo. Quando a gente recebeu a notícia, foi como um baque, como uma pedra caindo sobre a nossa casa. Trouxe muita tristeza, trouxe muita indignação, trouxe muitos questionamentos. Sabe que você está na mesa da sua casa, fazendo a sua refeição com seu pai, sua mãe e o seu irmão, e de repente quando você começa a sua refeição, você lembra do seu irmão que está preso, e naquele momento a gente não comia mais, e a gente chorava, e pensava, como que ele está? Ele está comendo comida fria, comida azeda, ele não está comendo. E também o Senhor me fez lembrar de momentos felizes, que foi o nascimento das minhas filhas, o meu casamento, todas as coisas que o Senhor me fez conquistar. Então a nossa vida é feita de ciclos, e o que determina esses ciclos é a maneira como nós passamos por ele. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 11, 41, sobre o fim, sobre o término de um ciclo que era do reinado de Salomão. Salomão, ele morreu, né? A Bíblia relata ali em 1 Reis 11, 45 a respeito da morte de Salomão. E em seguida fala que o seu filho Reboão assumiu o trono. E o primeiro ato que ele teve foi: ele colocou os amigos todos para administrar o reino. Ele aumentou os impostos. E isso trouxe muita revolta para o povo de Israel. A Bíblia fala que o povo tentou matar Reboão, e ele fugiu para Jerusalém. Esse livro de Reis, ele antecede um pouco a época dos profetas e a época dos juízes. E Reis 1 e 2 fala muito sobre os reis que foram estabelecidos dentro de Israel e nas cidades vizinhas. E a Bíblia fala que essa atitude trouxe muita divisão entre Israel e Judá. Nós sabemos que o povo de Israel é um povo muito exigente quando se fala de rei. Nós sabemos que o povo queria um rei e Deus levantou Saul, um rei indicado pelo povo. E depois o próprio Deus levantou um rei, segundo a sua vontade, que era o rei Davi. E o rei Davi foi um dos melhores reis que Israel já teve. Então quando o Reboão assumiu e tomou essas atitudes, trouxe muita confusão, trouxe um caos dentro de Israel. Estava ali encerrando um ciclo vitorioso na história de Israel. Davi, Salomão, todo aquele templo que ele levantou para Deus estava se encerrando. Iniciava-se um tempo muito difícil, ou uma nova estação dentro de Israel, assim como a nossa vida. Nós vivemos tempos de glória, tempos maravilhosos, da mesma forma que Israel. Então começou-se um novo ciclo. E a Bíblia fala ali que em 1 Reis 16, 29 começa o reinado de Acabe. E o reinado de Acabe, ele durou 20 anos. E a Bíblia fala que Acabe era totalmente ao contrário de Salomão, de Davi. Que o rei Acabe,
ele fazia vista grossa para o pecado, para a idolatria, para a feitiçaria. O pecado não incomodava Acabe, e a Bíblia fala que ele tomou mais uma decisão errada, que foi de se casar com Jezabel, né? Quantos homens aqui já falaram que eu não quero uma mulher igual a Jezabel, Senhor, na minha vida? E quantas vezes você já viu a sua mulher comentar com outra, falar, aquela mulher ali tem espírito de Jezabel? Para você ver, Jezabel era uma mulher que foi enviada pelo diabo, né? Essa é a palavra. E a Bíblia fala que ao fazer essa aliança, Acabe fez uma aliança com Baal. Baal era o deus da fertilidade. E a Bíblia fala que ele levantou, ele construiu um templo a Baal naquela época. Então Israel vivia um cenário muito difícil, aonde as histórias do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que depois foi chamado de Israel, estava caindo em esquecimento. E aí que começa o nosso personagem. E aí começa a Bíblia a falar acerca de Elias, um profeta levantado por Deus naquela época. Elias não era qualquer profeta. Elias era aquele tipo de profeta que não simplesmente profetizava à distância, não, ele ia até a pessoa. A Bíblia fala que ele foi até Acabe e falou para Acabe, chamando ele de perturbador. Foi até Acabe e colocou o dedo na cara de Acabe e disse, com as minhas palavras: olha, tudo isso que você está fazendo no seu reinado é contra os princípios de Deus. A idolatria, a feitiçaria, o culto à deusa da fertilidade é contra os princípios do Deus de Israel. Então, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. E ele disse mais: não vai cair uma gota de orvalho. Olha o tamanho da ousadia que Elias ele tinha. Ele foi até o rei de Israel e disse: não vai chover. E a Bíblia fala que durante 3 anos não choveu. Elias era um homem temente, um homem obediente a Deus, um homem que tinha relacionamento com Deus e ouvia a voz de Deus. Após essa situação, Deus já ordenou para Elias: Elias, retira-se daí. A Bíblia fala: retira-se daí e vá para perto do riacho de Querite e fica ali. Elias foi, e a Bíblia fala que perto do riacho de Querite havia água, e Deus mandava um corvo levar para Elias pão e carne todos os dias, e ele tinha água para beber. E não chovia mais em Israel, e Elias estava ali sendo cuidado, sendo sustentado por Deus. Nós sabemos que na nossa cultura o corvo é um mau presságio, é algo ruim quando nós vemos ou nos deparamos. Mas a Bíblia fala também que quando Deus colocou Elias nessa situação, o corvo era um sinônimo da provisão, era um sinônimo da provisão de Deus para Elias. Existem momentos da nossa vida em que Deus nos sustenta e envia a provisão de lugares que nós não esperávamos, ou que a gente tem algum tipo de preconceito, algum tipo de repulsa, de rejeita, por ser de fulano, por ser de ciclano, por ele ser alto, por ele ser magro, por ele ser negro, por ele ser amarelo, nós rejeitamos. Por ele ser rico, por ele ser pobre. E aí quando a condição é menor do que a nossa, aí a gente entra em parafuso. Mas Deus, Ele quer mostrar que quem sustenta, que quem manda a provisão é Ele.
É Ele que manda a provisão. E Ele usa quem Ele quer e da forma como Ele quer. E a Bíblia fala que Elias ficou ali, segundo a palavra de Deus. Novamente o Senhor se revelou para Elias e falou: Elias, sai daí e vai se encontrar com uma viúva na cidade de Serepta, que fica em Sidom. Elias prontamente obedeceu a Deus e foi até Sidom, na cidade de Serepta. A Bíblia fala que ele chegou na casa daquela viúva e pediu para a viúva: olha, com as minhas palavras, eu estou com muita fome, eu estou com muita sede, você tem alguma coisa? E ela disse para o profeta: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, que é para mim fazer e morrer com meu filho depois dessa última refeição. E Elias disse para ela: olha, você tem vasilhas? Eu tenho algumas. Pega todas as que você tem, pega dos seus vizinhos e pode assar um bolo. A Bíblia fala que essa mulher começou a fazer esse bolo e as vasilhas não davam conta. Deus novamente usou Elias para multiplicar o azeite e a farinha, e fez ali vários pães, vários bolos, aonde aquela mulher teve uma provisão por muito tempo e até compartilhou com as pessoas ao redor da onde ela morava. A Bíblia fala também que dentro desse processo, o filho dessa viúva, ele morre. Imagine você receber um profeta na sua casa e você ver o milagre da multiplicação, que foi o que aconteceu. E às vezes é isso que Deus requer de nós, o nosso pouco. Deus quer ver a nossa fidelidade no nosso pouco. Quando Elias fala isso com a viúva, ele está falando: olha, a sua confiança não está naquilo que você está vendo, não está naquilo que você está tocando. A sua confiança não é palpável, não é uma coisa que você consegue pegar e mensurar. Não, a sua confiança tem que estar em Deus. Aos olhos humanos era impossível, mas Deus fez multiplicar. A Bíblia fala que o filho dessa viúva faleceu e que Elias prontamente se compadeceu dessa viúva, e a Bíblia fala que ele se inclinou 3 vezes em cima dessa criança, e a criança foi ressuscitada. Santo Deus. Elias era um homem temente, era um homem obediente, era um homem que tinha relacionamento com Deus. A Bíblia fala também que após esse episódio, Elias teve um ato de coragem ainda maior, porque ele não era qualquer profeta, ele era um profeta diferente daqueles que tinham na sua época. Era um profeta que enfrentava, era um profeta corajoso, era um profeta que não temia a morte, era um profeta que confiava no Deus de Israel, era um profeta que tinha identidade, que sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia qual era o seu propósito. E a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 18, que o rei Acabe estava atrás de Elias, queria matá-lo. E Elias, ele foi ao encontro de Acabe novamente e falou para Elias com as minhas palavras: olha, vamos fazer um desafio então, lá no Monte Carmelo, vamos marcar lá no Monte Carmelo, você chama lá os seus 450 profetas e a gente vai fazer o teste do holocausto, da oferta. E Baal falou: vamos lá, vamos acabar com esse profeta agora. E a Bíblia fala que Elias foi tão ousado, mas tão ousado, que ele falou assim: vamos ser 2 bois, fica à vontade para escolher, você pode escolher o primeiro, o segundo, para mim tanto faz. Ele escolheu
eles cortaram, fizeram um altar. E os 450 profetas ao redor, gritando, chamando o Deus Baal, pedindo para Deus Baal descer com fogo e consumir o holocausto, e consumir aquela oferta. E eles oravam, e eles pediam, e eles clamavam, e nada. E Elias era tão confiante que ele falou: acho que o seu Deus deve estar dormindo. Grita mais alto para ver se ele escuta. Olha, acho que o seu Deus ele deu uma saidinha. Continua pedindo, continua. Porque Elias ele sabia quem ele era, e ele sabia quem era o Deus de Israel. E eles ficaram ali por horas, e nada do fogo descer sobre aquela oferta. Santo Deus. Elias virou e falou: agora é minha vez. Elias ele montou o altar, mas ele não montou qualquer altar. A Bíblia fala que ele pegou 12 pedras, colocou, fez uma valeta em volta, Aleluia. colocou ali a sua oferta e pediu para jogar água em cima. Quem é churrasqueiro aqui sabe. Joga água em cima do carvão para ver se ele vai pegar. Ele não vai pegar. Você pode tacar álcool, você pode tacar querosene, que ele não vai pegar. E aí os profetas ficaram olhando para Elias sem entender o que estava acontecendo. Mas existia um significado. As 12 pedras simbolizavam as 12 tribos de Israel. Elias sabia exatamente o que ele estava fazendo. Os seus passos eram guiados e direcionados por Deus. A Bíblia fala que Elias então fez a sua oração, fez o seu clamor, e o fogo desceu do céu, lambeu a água, secou a água e queimou o incenso. A oferta de Elias, ela subiu na hora que ele abriu a boca para clamar a Deus. Olha a confiança desse homem. Esse homem ele é imbatível. Eu olho para ele, eu não... Quem é Batman? Quem é Superman? Quem é o Homem-Aranha? Esse sim é um verdadeiro herói, um herói da fé. A Bíblia fala que na hora o holocausto, a oferta, ela foi consumida. E Elias fala para Acabe: eu venci, e agora eu vou matar os 450 profetas. E a Bíblia fala que Elias matou 450 profetas à espada. Olha só, tamanha era a idolatria naquela época, tamanha era a apostasia, a feitiçaria, o culto ao Deus da fertilidade. E Elias, numa só oração, num momento, ele matou 450 profetas de Baal. Mas como eu disse aqui, irmãos, Glória a Deus, aleluia. quando nós conversamos ou falamos sobre Elias, é um homem que nos traz muita admiração, nos traz muita reflexão acerca do seu legado. Mas Elias, ele é um homem comum, igual a mim e igual a você. Elias também é um homem de altos e baixos. E o que foi falado através dos louvores: a tua graça me basta, seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. A nossa vida é feita de ciclos e de estações, e elas, dentro dessas estações, existem os altos e os baixos. E após esse momento que Elias teve de êxtase no seu ministério, a Bíblia fala que Acabe retornou, contou para Jezabel o que Elias havia feito, e Jezabel ameaçou Elias, que foi o que nós lemos aqui no 19, falando: eu vou te matar, é a última coisa que, nem que seja a última coisa que eu faço, eu vou te matar,
porque você matou os 450 profetas de Baal. Nós não somos imbatíveis. Na nossa caminhada com Deus, nós temos momento onde nós sentimos que nós somos imbatíveis, aonde tudo dá certo, a nossa oração é resolvida, Deus recebe a nossa oferta, os sinais e os milagres acontecem, e nós sentimos que nós somos imbatíveis. Elias, ele teve esse sentimento. Quando tudo estava indo bem, Elias recuou. E quando nós estávamos aqui na quinta-feira, o que nós tocamos nós mudamos de lugar. Nós estamos numa igreja maior, numa igreja mais bonita, aonde as coisas estão acontecendo, aonde Deus está abençoando. E é nesse momento que nós precisamos ser ainda mais vigilantes. É nesse momento onde a vitória está a nosso favor que nós não devemos baixar a nossa guarda, porque é aí onde mora o perigo. Elias, a Bíblia fala que ele ficou com medo daquela palavra e fugiu. Ele não consultou a Deus, ele não falou com Deus, ele não perguntou para Deus, ele simplesmente fugiu. Ele teve medo. No momento onde tudo estava a favor de Elias, ele teve medo. O que eu gostaria de dizer para nós aqui nesta manhã o vento está ao nosso favor, e nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível. Precisamos estar atento aos detalhes, para que uma palavra não paralise esse ministério, não paralise a minha caminhada com Deus. O vento estava a favor de Elias, mas uma palavra fez com que Elias retrocedesse. Trouxe medo, trouxe preocupação. Como trouxe preocupação e medo para um homem que matou 450 profetas, que foi alimentado por corvos, que fez através da vida dele, por intermédio de Deus, o milagre da multiplicação, viu Deus ressuscitar uma criança. Ele teve medo de uma palavra que foi deferida a milhares de quilômetros sobre a vida dele. Como que um homem imbatível teve medo? Como que um homem que estava alicerçado em Deus teve medo de uma palavra? Elias era imbatível. Imagine a fama de Elias em Israel, o profeta que matou 450 profetas, o profeta que não simplesmente pregava e falava a respeito de Deus, mas que realmente colocava a sua espada em favor do reino, a sua vida em favor do reino. Ele teve medo. Nós não somos imbatíveis. Nós passamos por momentos bons e momentos difíceis. E eu gostaria de falar aqui acerca de alguns pontos que aconteceram com Elias, para Elias chegar nesse momento. E o primeiro ponto foi a questão do medo. O medo, irmãos, ele nos paralisa. O medo, ele rouba a nossa identidade, que foi falado aqui na sexta-feira. O medo, ele tira a nossa confiança em Deus, que foi falado no domingo passado. O medo nos limita, nos coloca numa posição de angústia, nos coloca numa posição de retranca. O medo nos coloca no escuro. Quantas pessoas que você já ouviu dizer que tem medo e que não sai nem de casa, porque alguém falou alguma coisa, ou porque aconteceu alguma coisa? Elias é um homem semelhante a nós, com seus altos e baixos. E a Bíblia fala que Elias fugiu, se escondeu por conta de uma palavra. Eu gostaria de declarar sobre a sua vida nesta manhã, que toda palavra contrária acerca da sua vida, do seu ministério, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos,
caia por terra no nome de Jesus. Que quem determina e guia a sua vida não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus, é o que Deus diz ao seu respeito, não o que o homem pensa, não o que o homem acha, porque a visão do homem ele é limitada. Não tenha medo da palavra, busque a orientação, a direção. Se lembre de quem você é, se lembre do seu propósito, do seu chamado, porque Deus te colocou aqui, porque Deus te colocou nessa caminhada, porque Deus te colocou nesse ministério. Outro ponto aqui, a Bíblia fala que Elias ele desistiu. Depois de ter provado tantas coisas, como que Elias pôde desistir? Depois de ter vivido tantas experiências com Deus, como Elias pôde desistir? A Bíblia fala que Elias ele fugiu para o deserto, encontrou uma árvore, deitou embaixo dessa árvore e falou para Deus, orou para Deus e pediu a morte. Elias tinha chegado a uma conclusão, que o seu ministério tinha sido infrutífero, que tudo que ele fez não teve sentido nenhum. Mais uma vez, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, e quando estamos nesse momento, nós precisamos tomar muito cuidado. O suicida é uma pessoa que desiste da vida, desiste da família, desiste do sonho, desiste do projeto, porque ele está cansado de lutar as suas próprias guerras, porque ele está cansado de tanta dor e de tanto sofrimento. Uma pessoa que comete suicídio não é uma pessoa que está feliz, não. É uma pessoa que está com a alma amargurada por alguma situação, por alguma circunstância, por algum processo. E a Bíblia fala que Elias orou e pediu a morte. Nós temos esse momento na nossa vida cristã também. Temos momento que nós queremos simplesmente ficar no nosso canto. Não quero atender telefone, não quero participar das coisas da igreja, dos projetos, dos cultos, porque nós estamos feridos, porque uma palavra que foi dita nos paralisou. E por que nos paralisou? Se nós já vivemos grandes experiências com Deus, por que nós recuamos? Se nós já vivemos grandes experiências com Deus, é nesse momento que nós precisamos vigiar. Quando o vento está ao nosso favor, não é quando está contra, é quando está ao nosso favor, nós precisamos vigiar. Eu até compartilhava com uma pessoa e falava, eu falei aqui, olha, a respeito daquele, eu gosto de vários esportes, e de luta também, né? Do Mike Tyson, por exemplo. No auge da carreira dele, onde ele terminava as lutas dele em 3 segundos, 10 segundos, 30 segundos, com um soco ele derrubava o seu oponente. E aí perguntaram para ele, como? Qual é o segredo dessa força? Qual é o segredo de você ser imbatível? E ele respondeu, eu treino. É na vitória que eu treino mais. É quando o vento está a favor que eu me dedico mais. Então se eu ficar sabendo que o meu oponente acorda 2 horas, 3 horas da manhã para treinar, eu vou acordar às 2. E se ele acordar às 2, eu vou acordar 1. E se ele acordar à meia-noite, eu vou ficar sem dormir, porque ele não vai me vencer. Ele tinha um propósito, ele sabia o que ele queria para a vida dele. E ele estava vigilante, porque ele sabia o que ele queria. E era no momento onde o vento estava a favor. Quando Deus nos abençoa e tudo vai bem, é onde mora o perigo, porque nós relaxamos, nós baixamos a guarda.
E quando nós estávamos orando aqui na quinta-feira, e o pastor falou: você vai trazer essa palavra? O que me veio à cabeça é: o vento está ao nosso favor. Nós não podemos relaxar. Nós não podemos baixar a guarda. O Senhor tem mais. O Senhor tem muito mais para o seu ministério. O Senhor tem muito mais para o seu ministério pessoal. O Senhor tem muito mais para a sua família. O Senhor tem muito mais para os seus projetos, para os seus sonhos. O Senhor tem muito mais. Isso que você está vivendo é só o começo do que Deus quer fazer na sua vida. Vamos avançar. Engraçado que o anjo falou para Elias: o que você está fazendo aí? E Elias começou a se justificar. Olha, Senhor, eu fui zeloso na tua obra. Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu. Todas as vezes que o Senhor apareceu para mim e me mandou: vai para cá, eu fui, vai para lá, eu fui. Às vezes o Senhor mandou eu me recuar, eu fui. Ele tentou se justificar. Irmãos, Deus, Ele sabe do nosso deitar, do nosso levantar. A Bíblia fala que Ele esquadrinha o nosso coração e sabe o que tem de mais oculto dentro dele. Ele sonda os nossos pensamentos. Elias não precisava se justificar. Deus não está buscando as suas justificativas. Deus não é obrigado a nos dar respostas que nós pedimos. Muitas das vezes nós oramos a Deus e tentamos colocar Ele na parede. O porquê disso, o porquê daquilo. Se eu faço isso. Por que a minha vida está assim? Deus, Ele não vai sentar e justificar para você e falar: não, filho, é por conta disso, é por conta daquilo. Não. Deus, Ele sabe, faz parte de um processo. Como eu disse, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E o que nós precisamos ter é um equilíbrio sobre tudo isso, né? Tem um ditado que fala: nunca prometa nada quando você estiver muito feliz, e nunca tome uma decisão quando você também estiver muito triste. Por quê? Você pode tomar a decisão errada. Então nós precisamos buscar o equilíbrio em todas as coisas, dentro de todas essas estações. É entender o momento que nós estamos vivendo e passando na presença de Deus. Mas Deus, Ele se revela para Elias, como Ele se revela para nós aqui nesta manhã. E Deus mostrou mais uma vez para Elias a respeito da provisão. O anjo acordou Elias, e quando ele olhou, tinha lá pão assado sobre as brasas e uma botija de água. Pão quentinho. O pão significa, irmãos, o próprio Jesus. E a água é o Espírito Santo de Deus. E o anjo falou para Elias: olha, Elias, é para você comer e beber e seguir o seu caminho. Levanta daí. A árvore, essa sombra, esse descanso não é o seu lugar. E Deus está falando aqui nesta manhã: essa sombra que você está buscando, que você tanto quer, não é o seu lugar. O seu lugar é: come esse pão, se alimenta, caminha pelo deserto, que a caminhada é longa. A sua vida, a sua história não terminou aqui. Isso que você está vivendo é só uma estação, é só um momento de provação. Come o pão, toma a água e segue o seu caminho. A Bíblia fala que Elias dormiu de novo. Ele comeu, ele bebeu e ele dormiu de novo. E eu falei para o Senhor: o que quer dizer isso? Ele falou assim: isso é todas as vezes que eu falo com você, através do louvor, através da palavra,
Às vezes eu sou mais direto e falo através de um profeta, e aí você escuta e volta a dormir. A sombra da árvore não é o seu lugar. Esse não é o final da sua história. Eu tenho mais para você. E Deus faz Elias se lembrar: olha, eu te alimentei por corpos, na casa da viúva, e eu mandei um anjo. Na terceira vez eu mandei um anjo. Olha quantos sinais, olha o cuidado de Deus para com Elias. Quantas das vezes você já provou desse cuidado? Através da vida de um irmão, de um pastor, de um empresário, de alguém que abriu uma porta. Deus fez Elias se lembrar de tudo isso. Eu entendo a sua limitação. E eu falei para o pastor Flaner, você vai trazer a palavra. Eu falei: pastor, amém, mas eu estou no processo. Eu sei disso, eu sei disso. E tem tudo a ver com a palavra. Deus sabe que você está no processo, mas Ele conta com você. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele conta com você. Ele sabe, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu coração, e Ele conta com você. Ele sabe das suas limitações, e Ele conta com você. O problema é que nós sabemos da nossa limitação e nós colocamos as barreiras. Não é Deus que coloca as barreiras, somos nós que colocamos essas barreiras e damos as desculpas por não fazer isso ou aquilo, ou avançar, ou ficar parado. Nós temos as nossas justificativas, como Elias tinha as suas justificativas. Então o anjo tocou em Elias novamente e disse: levanta daí, não é o seu caminho, vai, né? Só faltou dar um acelero nele, vai, a sua caminhada é longa. E a Bíblia fala que Elias obedeceu. Ele saiu dali e caminhou no deserto ainda mais por 40 dias, irmãos. 40 dias significa também os 40 dias que Jesus passou no deserto. Deus está falando para nós aqui nesta manhã. Ele tem pão e Ele tem água. E nós precisamos comer desse pão e beber dessa água, porque nós vamos caminhar ainda mais 40 dias no deserto, até chegar ao momento de se encontrar com Deus no Monte Horebe. Elias caminhou por 40 dias e ele chegou no Monte Horebe. O que o anjo estava falando aqui para Elias? Lembrando Elias do propósito. Olha, não é para você parar. Sabe por quê? Porque se você parar, outras pessoas vão parar. Isso é muito sério, irmãos, e é muito profundo, porque a gente não tem noção disso, de quantas pessoas nos observam, de quantas pessoas se espelham em nós e querem ser como nós. Deus estava falando isso para Elias: olha, o seu propósito, ele não acabou. Você precisa continuar a caminhada, porque se você parar, Bi, outras pessoas vão parar. Pessoas que você talvez nem conheça, mas que te vê saindo da sua casa, mas que vê você em alguns lugares, ou que vê as suas postagens nas redes sociais, se espelha em você. Deus entende as nossas estações.
E Ele só quer que nós continuemos, que nós avançamos. Elias obedeceu a palavra, a voz do anjo, e caminhou 40 dias e foi para o monte Horebe. Após caminhar 40 dias, irmãos, Deus tem reservado para você um lugar, e não é qualquer lugar, é um lugar de encontro, e o encontro é com Ele mesmo, é o próprio Deus que quer se encontrar com você. É nesse momento difícil, é nessa situação complicada que Deus quer se encontrar com você. Mas para isso acontecer, você precisa caminhar no deserto e chegar no ponto aonde Ele vai te encontrar. Nós sabemos muito bem que Deus Ele tem prazer em nos abençoar, mas também nós precisamos caminhar na sua direção, dar um passo na sua direção, porque as coisas não vão acontecer. O termo que a gente usa, não vai cair do céu sobre a sua vida se você não tomar uma atitude. Elias tomou uma atitude e caminhou no deserto e chegou no Horebe. E ali Deus se revelou para Elias e passou algumas direções para Elias. Elias chegou no monte, creio eu que aliviado, e quando se encontrou com Deus e ouviu a sua voz, ele deve ter pensado: valeu a pena tudo isso. Aleluia. Tudo isso que eu passei não significa nada perto desse momento de estar contigo, Senhor. Tudo que você está passando não se compara a um momento em que Deus se encontrar e se revelar para você. O que mais me chamou a atenção nessa parte final, e o Senhor ministrou isso no meu coração de manhã, e quando eu cheguei aqui, eu tive a certeza. Deus falou para Elias: Elias, vai ungir Hazael, Jeú e Eliseu. E eu falei: Senhor, o que significa isso? O Senhor falou: sabe quem que é o Elias aqui? Ele me fez lembrar do apóstolo Tiago. Ele levantou e ungiu muitas pessoas aqui nesse ministério. Ele passou por muitas situações, e ele era muito duro nas palavras, como Elias. Não tinha meio termo. E algumas coisas que eu tive a oportunidade de ouvir e compartilhar com ele, que foram poucas, por estar vivendo uma outra estação da minha vida, ele contava de como ele enfrentava falsos profetas, de como ele se doou por essa obra, de como ele se entregou para essa obra. E ele ungiu aqui muitos Eliseus. Aleluia. Nós saímos de um templo, fomos para outro, estamos nesse. E essa palavra nesta manhã é nesse sentido. O vento está a nosso favor. Deus quer nos abençoar ainda mais, mas nós precisamos estar atentos e não ficarmos simplesmente enganados, não é essa palavra, deslumbrados com tudo que Deus está fazendo, porque Ele tem mais. A Bíblia fala que Elias, ele foi e ungiu Hazael, Jeú e Eliseu. E Eliseu falou para Elias: eu quero te seguir, eu vou com você, só deixa eu me despedir da minha família. E ele se despediu.
despediu, e a Bíblia fala que eles começaram a caminhar juntos. E a Bíblia fala que eles chegaram em outro ponto, que eles estavam perto do Rio Jordão e não dava para atravessar. A Bíblia fala que Elias pegou a sua capa e tocou no Rio Jordão, e as águas se abriram. Então passou Eliseu e Elias. Deus, Ele quer abrir esse mar aí que está na sua frente. Ele tem um propósito de abrir esse rio que está na sua frente. Mas para isso aconteça, você precisa caminhar. Você precisa continuar. A Bíblia fala que após eles passarem pelo Rio Jordão e chegarem do outro lado, eles conversaram um pouco e Eliseu falou que queria, uma porção dobrada de tudo que Elias fazia, sabe? E eu creio que o que o apóstolo Tiago deixou para nós é uma porção dobrada. E nós vamos viver coisas maravilhosas na presença de Deus. Esse é o nosso legado, essa é a nossa missão, o nosso propósito. Continuar aonde Ele parou. Esse é o seu propósito, essa é a sua missão. Continuar aonde outra pessoa parou. E o mais importante disso é você não parar, porque tem outra pessoa vindo atrás de você, tem outra pessoa se espelhando em você, tem outra pessoa querendo a unção que você tem outra pessoa querendo o dom que você tem. E se você continuar, sabe o que Deus tem para você? O que Ele deu para Elias. Porque a Bíblia fala que depois disso veio um redemoinho. E desse redemoinho desceu uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, e levou Elias para o céu. Elias não passou pela morte. Ele desejou a morte. Ele teve medo e ele não passou pela morte. Você pode ter medo dessa situação. Você pode achar que você vai morrer nessa situação, mas Deus não vai permitir que você morra nessa situação sem antes viver o propósito e a vontade dEle, sem antes cumprir o chamado que Ele determinou para a sua vida. Então nesse momento, irmãos, eu te convido, fique de pé. O Senhor conhece as suas limitações. Ele sabe. E Ele não está interessado nisso. O interesse que Ele tem é: você está disposto? Você quer essa unção dobrada? Aleluia. Você quer dar continuidade àquilo que eu comecei? Você quer viver coisas sobrenaturais na minha presença, como Eliseu, como Elias? Aleluia. Ele quer saber o desejo do seu coração, e Ele quer também se aperfeiçoar, como foi dito aqui, nas suas fraquezas e nas suas limitações. Você tem um chamado, você tem um propósito, e dentro desse propósito você vai viver altos e baixos, mas dentro de tudo isso você tem a certeza de que existe um Deus que está ao seu lado, que está te acompanhando, que está te guardando, que está cuidando de você. Amém? Feche seus olhos.
Coloca diante do Senhor os seus medos, as suas fraquezas. Fala para Ele que você quer continuar, que você quer avançar. Fala para Ele te fortalecer nesse momento, nessa estação que talvez não é a estação que você gostaria de estar vivendo, mas que é a estação que Ele tem para você nesse momento. E que essa estação ela vai mudar em breve. Santo Deus, aleluia. Fala para Deus, Ele quer ouvir, Ele quer ouvir, Ele quer ouvir o que você tem que dizer para Ele nesta manhã. Ele está interessado. Vem te abençoar, irmãos. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Senhor, que está se colocando na tua presença, Pai amado, diante desta palavra. Que tem vivido sim, Senhor, altos e baixos nesses últimos tempos, mas que confia em Ti. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã, fortalece, renova as forças, Pai amado, dá sabedoria, Senhor, para ter equilíbrio, Pai amado, para passar por esse momento e encontrar com o Senhor no Monte Horebe. Para receber de Ti, Senhor, a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade. Pai, é isso que nós pedimos nesta manhã. Se aperfeiçoa, Senhor, na nossa fraqueza. Se aperfeiçoa, Senhor, na nossa limitação, Pai amado. No nome do Senhor Jesus, nós queremos ser, Senhor, como Eliseu foi para Elias, Pai amado, e recebeu essa porção dobrada do Teu Espírito. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos concede essa porção dobrada do Teu Espírito, Pai amado, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Continua. Clame, 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 chame a presença dEle neste momento. Você não precisa ser imbatível. Deus, Ele quer olhar para as suas feridas nesta manhã e quer curar essas feridas. Ele já conhece o seu coração, Ele já conhece o seu íntimo. E Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer te encorajar a continuar a caminhada. Seu coração para Ele, faça a sua oração.
Senhor, nós vamos agora celebrar a ceia do Pai.